Olá pessoal, tudo bem? Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje de um comando do GeoGebra bem interessante, que é o comando de sequências. Tá? A gente vai ver desde a sua forma mais simples a forma mais sofisticada desse comando e apresentar algumas construções mais simples e algumas construções mais elaboradas, tudo bem? Isso vai ser particionado em alguns vídeos. Esse comando é especialmente interessante para a gente fazer construções que demandam certa repetição de algum parâmetro ou de alguma informação para se construir um objeto ou vários objetos. Tá? Então ele permite que a gente faça algumas construções bem sofisticadas. Tá? Vamos começar com o básico, depois a gente avança. Então, para começar com o básico, vamos tentar entender a sintaxe do comando e das variações do comando. Então, a forma mais simples, a forma mais primitiva de tratar esse comando é simplesmente a gente começa a digitar sequência, opção valor final, coloco 10. Então, gerei uma lista numérica aqui contendo 10 números. Quando eu falo lista, eu estou me referindo ao resultado do comando sequência. O comando sequência ele gera uma lista. Essa lista pode ser numérica, como é o caso dessa, pode ser de objetos, pode ser de pontos, pode ser de uma série de coisas, tá certo? No nosso caso, a opção sequência valor final, ela gera uma lista numérica onde começa em 1, chega até o valor final, incrementando de 1 em 1. Tá? Uma lista numérica, por si só, né, ela não tem muita utilidade de ser feita aqui no GeoGebra. Mas combinar essa lista com outras coisas, aí fica mais interessante. Por exemplo, imagine que eu quisesse digitar uma lista com 10 pontos, todos com coordenada 2, por exemplo, com ordenada 2. Né? Coordenada x vai variar e coordenada y vai ser 2. Então, uma maneira é utilizar a sequência, né, ou a lista que foi gerada. Por exemplo, eu coloco P igual a L1, né, a lista L1, vírgula 2. Então, ali gerou 10 pontos, todos aqui, ó, as coordenadas no eixo X, elas estão variando de acordo com a minha sequência L1 e no Y está 2. Reparem que este comandinho aplicado à sequência, ele gerou uma nova lista, tá? Uma lista de pontos, onde eu posso lidar, né, manipular tanto com a primeira como com a segunda lista. Não precisa ser uma única, né, componente aqui, você pode ter coisas bastante arbitrárias, né? Vamos pensar, por exemplo, que a gente quisesse construir pontos com mesma ordenada e mesma abscissa. Então, eu posso gerar uma lista, quero 10 pontos assim. Eu posso gerar uma lista simplesmente fazendo L1, L1. Tá? Ele gera esse efeito de colocar cada uma das componentes. Quando eu pego uma construção de ponto e jogo uma lista, isso se chama interpolar, né, os termos. A mesma coisa é o contrário, quando eu pego uma lista, né, ou um objeto e jogo ele dentro de uma sequência. Você percebe que você tem dois lados se comunicando? Né? É mais comum você colocar dentro de uma sequência um objeto, e a gente vai deixar claro isso daqui a pouco, quando eu explicar o que é uma expressão dentro de uma sequência. Mas algumas coisas, como essas construções de ponto que eu acabei de mostrar, permite também com que a gente interpole o ponto com a lista. Tá? Ou gráficos de funções. Por exemplo, imagine que eu faça a seguinte construção de pontos. Tá? Eu quero construir 10 pontos que estão sobre a função seno. Então eu posso utilizar a lista dessa forma. Tá? Ó, ela vai me gerar, deixa eu esconder aqui, ela me gerou 10 pontos que estão sobre a função seno. Né? Pares aqui foram obtidos. Então isso daqui permite que dentro da entidade ponto, né, eu jogue uma lista ali no meio da entidade ponto. Né? Ou uma sequência. Não faz. E também é permitido o contrário. Na verdade, o contrário tem mais opções até. Tá bom? Acho que está claro isso, né? Essa maneira de interagir aqui, acho que está bastante claro, bastante natural. Vamos entender mais os comandos envolvendo sequência. Tá? Então,
por exemplo, a sequência ela não precisa se limitar a intervalos desse tipo, incrementos de uma unidade, isso pode variar. Então, por exemplo, se eu colocar valor inicial, valor final, começar em -2 e for até 5, ao conjunto numérico ele começa em -2, termina em 5, incrementando de 1 em 1. Tá certo? Nada demais, né? -2 mais 1, -1, -1 mais 1, 0 e assim por diante. Se eu chamar aqui sequência novamente, valor final, valor inicial, valor final, incremento, vou colocar -2, -2, 5 e 0.3, né? Ele começa em -2, ó, vai incrementando até 4.9, estão vendo? Chegou em 4.9. Por que ele não aparece 5 ali? Né? Ele não aparece 5 porque você partiu de -2, quando você incrementa 0.3 você vai para -1.7, quando você incrementa 0.3 -1.4 e assim por diante. Até que você vai fazendo essas contas, você vai chegar em 4.9. Se você fosse incrementar 0.3, cairia no que? No 5.2, estaria fora desse intervalo. Então o GeoGebra não vai aceitar esse ponto e vai parar por aí, tá certo? Não é difícil entender. Agora vem ok, eu imagino que isso daí não tenha sido o problema, né? Nós podemos também brincar com essas listas da mesma forma, né? Eu posso simplesmente colocar aqui um S2 como sendo lista 3 cosseno de lista 3, né? Isso aqui não muda nada, né? Eu gero meu gráfico ali, posso interagir como uma lista qualquer. A coisa começa a ficar mais interessante quando a gente considera o comando sequência com uma dessas duas opções. Reparem que ela só difere pelo incremento. Como o incremento eu acho que é uma coisa bem simples que todos entenderam, eu vou pegar essa última opção, tá certo? Então, aqui, expressão, pessoal, é uma expressão, é um objeto um pouquinho abstrato dentro do GeoGebra, mas essa abstração é boa, porque significa que ele pode ser uma forma geométrica, pode ser uma função, pode ser, né, apenas uma conta, né? Pode ser uma série de coisas. Então, é um objeto particularmente interessante. Por exemplo, eu venho aqui e imagine que eu queira desenhar círculos, todos os círculos com o mesmo centro, digamos, centro em 1 e 1, e com raios que começam em 1 e vão até 5, variando de 0.5 esse aumento. Né? Então eu vou desenhar uma circunferência de raio 1, depois uma de raio 1.5, um de raio 2 e por aí vai. Eu consigo interpolar esse meu objeto círculo dentro da sequência. Né? Basta eu colocar aqui círculo, digamos que o ponto inicial seja, o ponto inicial seja, eu não lembro quanto que eu falei, vamos supor que seja 1 e 2, o ponto inicial não, o centro do meu círculo seja 1 e 2, e o raio eu vou chamar de R. E vamos supor que a variável em questão aqui é o R, tá? Então, a entidade que eu estou gerando é círculo, o centro está fixo, o que vai variar é o raio. O valor inicial que esse raio vai assumir vai ser 1, o valor final vai ser 5 e o incremento vai ser 0.5. Tá? Então, ó, ele desenhou uma lista de objetos, todos esses objetos são círculos, né? Ó, a primeira equação, círculo de raio 1, segunda equação, círculo de raio 1.5, né? Aqui aparece 1.5 ao quadrado, e por aí vai. Né? Então, a sequência ela pode ser combinada com expressões e o resultado pode ser bem interessante. Essas expressões, pessoal, como eu falei, elas são entidades relativamente abstratas, então elas podem ser, em princípio, diversas coisas. Né? Ela pode ser simplesmente um cálculo, uma avaliação numérica. Por exemplo, se eu colocar aqui sequência, vou pegar de novo,
k ao quadrado, a variável vai ser k, o valor inicial vai ser menos 2, o valor final vai ser 2, o incremento, vamos pegar 0,5 também. Tá? Ó, simplesmente ela foi uma lista de valores. Tá? Podemos combinar coisas desse tipo para obter vários resultados diferentes, né? Mas o básico é isso aí. Acho que ficou claro nesse momento este objeto, né? Nós vamos fazer algumas construçõezinhas um pouco mais interessantes aí nos próximos vídeos, ok? Por enquanto é isso.